Bom, pessoal, caros vereadores, ontem o meu gabinete acabou fazendo uma indicação, então, ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a adoção de medidas de redução de danos e alívio fiscal por conta dos efeitos da pandemia, né? Então, todos os setores da nossa sociedade foram prejudicados, mas alguns setores ficaram cerca de 9 meses sem poder trabalhar, e aqui eu estou falando, por exemplo, do setor de eventos e o setor das quadras esportivas. E o município pode, e no meu entender deve, ser justo com esses empregadores. No município de Viçosa, em Minas Gerais, entre outros municípios, foi concedido, então, um abatimento do valor do IPTU para quem teve, por exemplo, um dano tão grande quanto a questão das quadras e das escolinhas. Enfim, a gente tem uma lista aqui que a gente protocolou junto, né? Então, o vereador que vos fala acredita que alguns setores foram escolhidos, né, tiveram o azar de ser escolhidos, e aqui, como o pessoal das quadras me citou ontem, se nós pegarmos uma quadra de futsal, ela tem 800 metros quadrados, e são 10 atletas nessa quadra. Em um ônibus tem 20 metros quadrados e podem ser até 40 pessoas. O ônibus continuou funcionando e as quadras foram proibidas. Graças ao prefeito Adiló, aqui representado pela vereadora Marisol, as quadras puderam reabrir, né? O vereador Cadori também fez uma força extrema para que as quadras pudessem reabrir. Então, com essa nova gestão do governador do estado, eles puderam voltar a trabalhar. Mas eles me confidenciaram, vereadora Marisol, que a situação das quadras é muito difícil. A situação financeira das quadras, de algumas escolinhas, que também tiveram muitas, a gente sabe que muitas fecharam, né? A gente tem valores de IPTU, vereadora Marisol, de até R$18 mil. Pessoas que ficaram 9 meses sem poder gerar R$1. Então, eu acho que seria justo, eu acho que aqui é justiça, com quem foi proibido de trabalhar, que o município também conceda, né, um abatimento ou até um prazo maior para pagamento, se prolongue esse prazo, porque senão a gente vai ter uma quebradeira geral do setor. E a gente não quer isso. Falando com os proprietários, eles me confidenciaram que eles pagam, em média, que eu vou passar uma média para vocês, cerca de R$10 mil de impostos mensais, né, como o Simples Nacional, enfim. Então, essas pessoas, elas geram renda. Então, o Estado, quando eu digo Estado, eu quero dizer aqui o ente, o município, ele estaria abrindo mão, sim, de um valor, né, mas lá na frente a gente recuperaria esse valor. São cerca de 250 famílias que dependem de quadras esportivas. Então, eles me confidenciaram, caros vereadores, que 7 já quebraram. E se nada for feito, outros quebrarão. Então, eu acho que vale a pena nós, como vereadores, representar não só as quadras, mas, por exemplo, teve também uma empresa que faz festinhas infantis que não pôde trabalhar o ano inteiro e também veio um IPTU altíssimo. Então, nesse requerimento, se o senhor quiserem ter acesso, posso passar, eu acho que todo mundo tem acesso. Eu citei alguns setores aí que foram afetados. Então, eu vou estar conversando com o vereador Cadori, mais precisamente, que é o líder do governo aqui na Câmara, que também estava à frente dessa situação, para que a gente consiga encontrar um meio termo para que essas empresas não sejam fechadas. A gente, sim, é um polo metal mecânico, mas existem outros setores que movem a nossa sociedade. Imaginem vocês, vereadores, terem ficado 9 meses sem entrar R$1 no bolso de vocês. É uma situação muito complicada. Então, cabe sim ao município também fazer esse tipo de esforço, porque eles fizeram o esforço deles, né? Então, cabe a nós também exigirmos do município que seja feito esse esforço. O nosso prefeito Adiló gosta de dizer que foi um comerciante, é uma pessoa que entende como as coisas acontecem. Então, eu tenho certeza que ele vai ter a boa vontade de fazer isso, de ajudar esses setores, então. Outro assunto, tenho mais 1 minuto e 20 que eu gostaria de reportar a vocês. Houve uma cobrança indevida, a gente considera indevida, do Sindicato dos Metalúrgicos e outros sindicatos, referente à contribuição confederativa. Nós temos a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz que ninguém deve pagar sem ser filiado a um sindicato. Isso é ponto pacífico no Supremo Tribunal Federal. O Sindicato dos Metalúrgicos fez uma nota, né, fez uma assembleia, melhor dizendo, publicou a nota no Jornal Pioneiro, completamente sem embasamento jurídico, pedem e-mail, por exemplo, que não seja corporativo, o que eles pedem fere a segurança fere que tu não exponha teus dados, então eles pedem, por exemplo, uma foto, vereadora Marisol, pedem teu CPF, teu RG, e a gente não sabe, esses trabalhadores não sabem quem vai estar recebendo esses dados. Esses dados, por exemplo, podem ser usados para abertura de contas, pode ser aberto para cartões de crédito, a gente não sabe. Então, fere diretamente quem não é associado, e a gente tem hoje no Brasil o direito de um trabalhador não ser associado a um sindicato.
Então, a gente está batalhando com isso, queria passar para vocês, que é uma luta da sociedade. A gente tem que defender os trabalhadores na sua maioria, não é porque o sindicato é poderoso, não. A gente tem que defender quem paga os nossos salários aqui. E eu acredito que o correto é defender os